Olá pessoal, hoje a gente vai aprender como fazer figuras geométricas, né? Produzir figuras geométricas utilizando o LaTeX, né? Então, dando continuidade à nossa aula anterior, né? Nossa primeira aula sobre como produzir, fazer desenhos em LaTeX, né? É, então aqui a gente tem o arquivo que a gente produziu nessa aula, então a gente tem esse arquivo daqui, né? Lembrando que o pacote que a gente está usando é o pacote TIX, então aqui tem o use package TIX, né? Então dessa forma daqui. Então vamos lá. Antes de passar para a figura geométrica em si, vamos ver algumas opções a mais de linha, né? Então, alguns tipos de linha diferentes que a gente não viu na aula anterior, né? Então, as linhas que a gente pode produzir são as seguintes, né? Aqui eu vou tirar desse comentário, né? E eu vou compilar aqui para a gente ver como é que vai ficar. As linhas que a gente tem são as seguintes. Então, a gente viu na última aula que a gente tem a linha pontilhada, tracejada e todas essas formas, né? E aqui a gente pode produzir uma linha, né? Como a gente já viu, com o comando _tix, _draw, né? E agora aqui dentro do _draw a gente pode colocar um densely dotted, né? Então, muito pontilhado, né? Dessa ideia, né? E dessa linha eu criei aqui do ponto 00 até o ponto 10 e 0, né? Lembrando do ponto e vírgula, né? Então, quando a gente coloca esse densely dotted aqui dentro do comando draw, a gente fica então com essa linha densamente, né? Dessa forma, né? A gente também pode colocar o loosely dotted, né? Então com poucos pontos, né? Então ela fica dessa outra forma daqui. Deixa eu só dar um zoom para a gente conseguir ver. Então ficou dessa forma daqui, o loosely dotted, o densely dotted, esse primeiro daqui. E a gente pode também fazer isso com o dashed, né? Então deixa eu copiar e colar aqui de cima. A gente fica então com essa mesma coisa, só que em vez de dotted a gente coloca dashed, né? Então deixa eu colocar aqui embaixo, loosely dashed. E quando eu recompilo aqui, a gente vai ver que a gente ficou então com essas daqui, né? Então, densamente, fica dessa forma. E quando a gente coloca o loosely dashed, fica com esses tracinhos aqui, né? Menos tracinhos dessa forma. Tem um outro tipo de linha entre aspas, que a gente pode fazer, que é esse daqui, dashed, dotted, dotted, né? Então, ela vai ser um traço, ponto, ponto, né? Então, quando a gente coloca aqui o comando _tix, deixa eu aumentar, desculpa, aumentando aqui. Então, se a gente coloca aqui dentro do comando draw o dashed, dotted, dotted, a gente vai ter então que vai ficar essa linha daqui, né? Tá vendo? Dois pontos, traço, traço, dois pontos, traço, dois pontos. Dessa forma. Então, agora a gente pode passar para figuras geométricas em si, né? Então, como que a gente pode fazer figuras geométricas utilizando o LaTeX? Aqui eu vou tirar esse comentário, né? Tirar isso daqui como comentário. Eu vou recompilar e eu vou explicar como fazer, né? Então, aqui a gente tem o seguinte, aqui nesse item a gente tem aqui que a gente vai fazer o quadrado e o retângulo, né? Então, tá aqui no código, né? Essa parte. Então, a gente pode fazer, né, uma figura, como a gente já viu, a gente pode usar o comando TIX dentro do ambiente de figura. Então, utilizando aqui dentro desse ambiente de figura, a gente tem o primeiro aqui, né? Então, esse primeiro a gente vai estar produzindo aqui, a gente vai estar utilizando _tix, _draw, né, sem opções, e a gente vai produzir um retângulo, né? Então, para produzir um retângulo, a gente vai colocar, então, ponto de uma diagonal, né? Então, vai ser um ponto 0, 0, vai ser essa primeira diagonal aqui, né? E o segundo ponto da diagonal vai ser 2 em 1, né? Então, aqui o que a gente tem vai ser que a gente tem que dar a coordenada desse primeiro ponto aqui de baixo e esse ponto aqui de cima, né? Então, da diagonal, né? Então, um ponto aqui, outro ponto aqui, ele faz o retângulo para você, né? E o comando que a gente utiliza entre os dois pontos é o rectangle, né? Então, retângulo aqui, né? Dessa forma, lembrando do ponto e vírgula no final, né? Uma outra forma de fazer o retângulo é colocando pontilhado, tracejado, né? Então, em volta do retângulo. A gente, então, vem simplesmente aqui dentro das opções do draw, né? E coloca dashed, né? Então, fazendo esse mesmo retângulo aqui de cima, a gente fica com esse retângulo aqui, tracejado aqui na borda, né? A gente pode mudar a cor dessa linha em volta do retângulo, do quadrado que você for produzir, né? Então, simplesmente colocando dentro de draw a cor que você quer. Blue, green, então as cores que o LaTeX aceita, né? Que você pode pesquisar aí do comando draw, você tem vários tipos de cores, você pode também fazer misturas de cores, como a gente viu na última aula, na primeira aula sobre o TIX, né? Foi a aula 10.
E a gente pode, então, brincar com essas cores daqui, né? Então, se eu posso trocar e colocar da forma, a cor que eu quiser, né? Então, colocando green, a gente vai ter que vai ficar, então, aqui verde, dessa forma. Uma outra forma da gente fazer aqui esses retângulos e quadrados é a gente colocar cor dentro dele. A gente pode fazer um desenho, necessitar colocar uma cor dentro desse retângulo, desse quadrado. A gente simplesmente dá o comando aqui dentro, fill igual à cor que você quer, né? Então aqui eu estou colocando, estou fazendo um retângulo nessa linha aqui do código. A gente está produzindo esse último quadrado daqui, né? Então ele vai ter a cor em volta, né? Da linha em volta vai ser azul, que é como está escrito aqui. E dentro a gente vai colocar um fio igual à cor que a gente quer. Aqui eu estou colocando um fio igual a green, então a gente tem uma cor verde aqui dentro. Eu posso colocar um fio igual a blue, né? Então quando a gente coloca o fio igual a blue, ele fica todo azul dessa forma. Então agora a gente também pode fazer fazer círculos aqui, né? Então, colocando novamente dentro do ambiente figura, a gente utiliza o comando tix/draw, como a gente já sabe. E aqui eu estou produzindo, então, esse primeiro círculo daqui. Aqui, então, eu estou colocando em volta vai ser verde, né? Então, esse comando aqui, green. Ele vai ser pontilhado, dashed. E aqui eu coloquei ultra tick, né? Então, ele vai ser pontilhado e vai ser... os traços vão ser pequenos, né? Não, os traços vão ser grandes, aliás. Eles vão ser maiores, né? Que a gente percebe que esses tracejados é mais grosso do que esse daqui, né? Então, devido a esse comando ultra tick, né? Ele faz isso. Então, para a gente produzir o círculo, a gente tem que dar o centro do círculo e o raio que a gente quer para o nosso círculo, né? Então, o centro do círculo, ele vai estar centrado em 0, 0. Então, eu coloco esse primeiro ponto 0, 0. Eu dou o comando círculo aqui, né? Circle, aqui dessa forma. E eu digo qual que é o raio do nosso círculo. Aqui eu estou colocando o raio 20 pontos, né? 20 pt, e coloco o ponto e vírgula no final. Nunca esqueça dele. A gente também pode fazer, né, brincada, como a gente viu lá em cima. Aqui eu estou fazendo um novo círculo, que é esse segundo círculo daqui. A gente pode colocar a borda dele como vermelho, que é o que a gente está vendo aqui, e preencher ele com uma cor, né? Então aqui eu coloquei fill green, mas a gente pode colocar, aqui eu vou colocar um blue, por exemplo. A gente pode colocar a cor que a gente quiser dessa forma daqui, né? Então a gente faz esses círculos. A gente também pode produzir elipses, né? Também colocando aqui novamente dentro do ambiente figura, dando barra centering. A gente vai ter então essa primeira elipse daqui, que é essa daqui, essa elipse daqui. A gente colocou a borda em azul, da mesma forma como a gente acabou de ver. E para fazer o comando da elipse, a gente tem que dar o centro da elipse. Aqui eu estou colocando o centro no ponto 1, 1. Escrever aqui elipse, dessa forma. E a gente vai colocar o comprimento dela no eixo X e o comprimento dela no eixo Y, né? Então, aqui nessa primeira elipse, a gente tem que essa largura aqui no eixo X ela vai ser 0,5 e no eixo Y vai ser 1, né? Então, a gente escreve dessa forma, 0,5 and 1, né? E ponto e vírgula no final. A gente pode também preencher, como a gente acabou de ver, né? Preencher então dessa forma, que eu coloquei um fio como sendo amarelo, eu produzi uma outra elipse, né? Com o semi-eixo no eixo X igual a 2 e no eixo Y igual a 1, então ficou essa elipse daqui. E a gente também pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui, né? Já na linha do código embaixo, aí representando então essa última figura aqui, a gente pode vir aqui fazer, nesse caso aqui eu fiz um círculo, né? A gente pode fazer um círculo aqui, que ele vai ter uma borda vermelha, tá? Red. Eu posso preencher ele com a verde, por exemplo. Colocar um ultra tick, que é uma borda mais grossa, né? Como a gente viu acima. E tem um outro comando que a gente pode dar aqui dentro, que é o double, né? Então esse double, ele duplica a borda, né? Então a gente percebe que a gente vai ter um círculo, que nesse caso tem 20 pontos de raio, e está centrado em 0, 0, né? Dessa forma daqui. A gente vai ter então um raio, uma borda dupla, né? Então dessa forma daqui, né? Então é isso que eu tinha para mostrar hoje. Obrigado.